Boa tarde. Meu nome é Helena Galvão. Atualmente eu sou designer de curso, do curso Bilingual Adventure na Casa Thomas Jefferson. É um produto bilíngue de metodologia ativa. E antes de eu estar à frente desse curso, eu também atuei um tempo como psicóloga escolar na casa. Sou psicóloga de formação, além de professora lá. E hoje nós vamos falar sobre os aspectos socioemocionais do ensino bilíngue. É claro que estou aqui para puxar a sardinha para o ensino bilíngue, mas acho importante falar que os aspectos socioemocionais, a educação socioemocional, ela é importante na educação como um todo. Então, bem-vindos, né? Vou começar, eu vou falar um pouco, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, podem me interromper e a gente faz disso uma conversa. Então, né, o que é a educação socioemocional? Bom, como nós entendemos na Casa Thomas Jefferson, ela é um pilar do desenvolvimento humano e, portanto, tem que ser trabalhada na educação. Por meio da educação socioemocional, crianças, adultos e adolescentes vão, então, desenvolver competências para quê, né? Então, queremos cultivar identidades saudáveis, aprender a lidar com as nossas emoções, queremos conseguir alcançar nossos objetivos individuais, profissionais, de maneira satisfatória, né? Queremos sentir e demonstrar empatia, estabelecer e manter as nossas relações interpessoais e saber tomar decisões, né? De maneira responsável, afetuosa, ética. E, nesse sentido, é importante pensar na educação socioemocional, como eu disse antes, como algo maior, né? Então, ela tem que ser transversal, ser trabalhada em vários aspectos e não só como uma disciplina, né? Aliás, não deveria ser uma disciplina, é algo que tem que ser trabalhado em toda a escola e é isso. Então, essas 5 competências, né? A gente trabalha com um framework lá na Casa Thomas Jefferson, que é do CASEL, que é esse daqui que vocês estão vendo, de Social and Emotional Learning. E eles defendem justamente isso, que as 5 competências elas são interdependentes, então muitas delas, inclusive, têm um nome um pouco parecido. Elas são transversais e elas têm que ser flexíveis, né? Para a gente poder trabalhar essas competências, a gente precisa pensar na educação como algo além da instrução de língua, no nosso caso, né, que trabalha com a língua inglesa. A educação tem que ser pensada como algo maior. Temos que pensar em cidadania global, temos que pensar no desenvolvimento do indivíduo histórico-cultural como um todo, né? Esse indivíduo que aprende na sua relação com o mundo, com a realidade, consigo mesmo, sobre quem ele é. Então, quais são essas 5 competências? São self-awareness, self-management, responsible decision-making, relationship skills and social awareness. Eu vou falar um pouco de cada e eu queria fazer justamente essa relação com o ensino bilíngue, que aqui viemos, né? Então, em relação a essas 5 competências, o que nós podemos fazer no nosso dia a dia, na nossa sala de aula? Bom, a primeira é self-awareness, que a gente está aqui usando a tradução autorreconhecimento, né? Então, temos que trabalhar com nossos alunos o reconhecimento das emoções que eles estão sentindo e que eles sentem no dia a dia. E isso tem que ir além do perguntar "How are you today?" no começo de uma aula, ou de todas as aulas, né? É importante que os alunos sejam perguntados sobre o que você está sentindo, de uma maneira verdadeira. E trabalhar o que isso significa, principalmente com os pequenininhos. Você só traduzir happy, feliz, sad, triste, não vai ajudar a criança a entender o sentimento, só a língua. Então, você pode trabalhar com a criança como é que o seu corpo se sente. Quando você está com raiva, como é que você fica? Seu coraçãozinho bate mais forte? Você sente o rosto vermelho? Sua mão sua? Como é que o seu corpo está se sentindo quando você está assim? Quando você se sente assim? Eu me sinto assim quando alguém pega o meu brinquedo. Então, você tem que realmente trabalhar a emoção para a criança aprender a reconhecer. E, de novo, falando dos pequenininhos, até 5, 6 anos, a criança muitas vezes não sabe nem nomear o sentimento. E nós, como, né,
more knowledgeable other, como é em português. Enfim, como alguém que está ali, né, como mediador do desenvolvimento, você tem que ajudar a criança também a nomear e entender o que significa esse nome. Para além do signo, pensar no significado dessa palavra para a criança. Bom, a autorregulação, que é como a gente traduziu self-management, é o próximo passo, né? Você reconheceu essa emoção, esse sentimento, o que você faz com isso? Né? Então, é nessa hora que você trabalha com a criança. Quando você se sente assim, o que você quer fazer? E a outra pergunta, o que você precisa fazer? Então, num espaço acolhedor, saber falar para a criança, olha, eu entendo a sua frustração. Eu também me frustro quando isso acontece. Mas o que você pode fazer a respeito, né? E como professores é importante que a gente apresente estratégias e explore essas estratégias de uma maneira que a criança no futuro consiga escolher quais são essas estratégias. O que você precisa? Quando você está bravo, como é que você gosta de se acalmar? Quando você está triste, você prefere ficar sozinho ou você quer um abraço? E a criança vai conseguindo regular suas emoções, mas para isso ela precisa explorar. Ela precisa testar uma meditação num dia, no outro dia você fala, olha, tem ali o cantinho da leitura, quer experimentar? De maneira a você conseguir realmente explorar com essa criança. E adolescente e adulto. Bom, social awareness, que a gente aqui está traduzindo como consciência social. Acho que como professores bilíngues, plurilíngues, multilíngues, a gente está sempre apresentando outros aspectos de outras culturas. E isso é muito importante, assim, entendendo a nossa limitação, né, da nossa experiência pessoal, é importante que a gente traga diferentes vozes, diferentes realidades, diferentes identidades e vivências para dentro da sala de aula. Então, materiais autênticos que a criança consiga se relacionar, né? Nesse sentido, a gente vai ajudar a criança a exercer a empatia e a gente consegue desenvolver a escutativa, né? Eu gosto sempre de falar, quando a gente está pensando em consciência social, do nosso viés de confirmação. Então, como professores, a gente precisa entender quem a gente é, qual é o nosso lugar no mundo, qual é o nosso lugar de fala, para que a gente consiga dar espaço para outras falas dentro de salas de aula. Então, que material que você está trazendo para essas alunas e alunos? E mais do que isso, né? Que nem quando eu falei das emoções, você não vai só traduzir as emoções. Você tem que trabalhar o que essa emoção significa no corpo, enfim. A mesma coisa é para a consciência social. Você não vai só colocar vídeos com diferentes sotaques, apresentar livros que mostram de outros países. Você tem que propor discussão a respeito, né? Então, o que você sente, qual é a similaridade que tem com a sua realidade, quais são as diferenças, o que você achou curioso nesse material que eu te trouxe, o que você nunca tinha pensado antes, enfim, e sempre fazer esse jogo de entender o que nos conecta, o que é similar com o que é diferente, que também pode nos conectar. Bom, habilidades de relacionamento, professores, né, gente? Isso é o que a gente mais faz, a gente trabalha bastante isso com nossos alunos. Especificamente, na Casa Thomas Jefferson e no curso que eu cuido, a gente trabalha com metodologias ativas. A Érica, mais cedo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de escutar, mas a Érica Oia falou sobre o ensino de língua e conteúdo integrado, que é uma das metodologias que usamos. E nessas metodologias a gente faz muitos projetos principalmente colaborativos. E eles permitem que a gente trabalhe essas habilidades de relacionamento de uma maneira muito significativa, porque elas são necessárias, elas se fazem necessárias. E é bastante desafiador para alguns momentos, mas também bastante recompensador, né? Então, a gente trabalha com algumas das habilidades de sucesso, algumas pessoas vão chamar de habilidades do século XXI, enfim. Principalmente cooperação, colaboração, resiliência e adaptabilidade, né? E, assim, algo que a gente percebe na nossa sala de aula é que, além de expor o aluno à necessidade de trabalhar em grupo, a gente precisa realmente dar exemplos, desenvolver estratégias e realmente mediar as relações de maneira efetiva para que eles consigam colaborar com sucesso, né? Então, eles precisam saber se comunicar, escutar e falar, dar e receber feedback, lidar com a frustração, entre outras habilidades relacionadas. Isso não acontece com uma aula, né? Eu volto, inclusive, quando eu estava apresentando as 5 competências, que a gente falou sobre flexibilidade, né? Elas precisam ser flexíveis. Então, você precisa ser capaz de olhar para o seu aluno como um sujeito, olhar para as subjetividades que você tem dentro da sua sala de aula, e entender o que essas subjetividades precisam de você, precisam
das atividades e do que você está propondo para eles conseguirem se desenvolver, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio. Algo que a gente usa muito no curso é papéis. Então, os alunos trabalham muito os papéis de sala de aula. É bem comum eles terem papéis diários. Então, dentro da sala de aula, nós temos o Silence Keeper, que é o aluno que, na hora que precisa de silêncio, ele vai garantir que está todo mundo mantendo silêncio. A gente tem um aluno que é o Timekeeper, que é o aluno que a professora fala, a gente tem 20 minutos para essa atividade. É o aluno que vai estar atento ao tempo. A gente tem o English Keeper, que é o aluno que fica, speak English, please. A gente tem um aluno que está cuidando da organização da sala, que ele está prestando atenção, olha, fulano, você deixou uma coisa fora do lugar. Então, cada um tem o seu papel em sala de aula, papéis que mudam, não é o mesmo toda a aula, né? E a gente também tem, uma vez que a gente trabalhou esses papéis de maneira cotidiana, a gente consegue, na hora de fazer um projeto, olha, então, vamos montar essa casa. Quais são os papéis para esse projeto? A gente precisa de alguém para serrar a madeira, a gente precisa de alguém para bater o martelo, depois a gente precisa que alguém pinte. Então, a gente, né, é claro que de início, a gente como professor vai apresentar esses papéis. Olha, gente, temos esse projeto, preciso de uma pessoa para fazer isso, isso. E agora? Com o passar do tempo, conforme os alunos vão introjetando esses papéis e o que é preciso para fazer algo juntos, eles conseguem sozinhos assim, né, em grupo, sem a mediação do professor, decidir esses papéis também. Isso tem muito a ver, né, como eu falei, elas são interdependentes, com a tomada de decisões responsáveis. Então, é importante que os alunos consigam refletir antes de tomar suas decisões, que eles consigam lidar com as consequências das suas decisões, das decisões que eles tomaram. E, para eles poderem lidar com essas consequências, o ambiente precisa ser acolhedor. A gente precisa sair de uma lógica punitivista da educação, porque senão o aluno não vai tentar evitar as consequências, né? E a gente quer que justamente ele lide com as consequências. Então, além do ambiente ser acolhedor, isso não significa que a gente vai ser leviano, né? Mas, além de ser acolhedor, a gente precisa começar a trabalhar a motivação do aluno. Acho que, principalmente, quem saiu de um contexto de ensino regular de língua, de instrução de língua, é muito comum a gente ter... vai ter um joguinho. Quem ganhar, ganha balinha. Ou então, hoje você só falou inglês, toma aqui uma estrelinha dourada. Esses artifícios eles são complicados porque eles são uma motivação extrínseca ao aluno. E o aluno passa a fazer as coisas pela recompensa extrínseca. E a gente precisa começar a trabalhar a motivação intrínseca, o prazer de aprender, o prazer pelo desafio, né? Então, assim, a gente quer trabalhar que o aluno consiga ver o seu aprendizado. E no que ele vai ver o seu aprendizado, ele vai falar, nossa, olha o que eu consegui fazer sozinho. Olha o que meu grupo conseguiu fazer. E isso vai trazer prazer, basicamente. Inclusive um prazer que dura muito mais do que uma balinha sete belo, né? Então, temos que trabalhar isso também. É claro que no ambiente acolhedor, a gente precisa deixar muito claro que o erro, a falha, faz parte, está tudo bem. E, mais uma vez, isso volta lá na primeira competência, da autorregulação, e das duas, né, na verdade, a autorregulação e o autorreconhecimento. Então, conforme o aluno consegue entender seus sentimentos em relação às atividades, ele consegue tomar decisões melhores. Tem uma psicóloga que eu gosto muito, que ela fala que sentimentos não são ações. Então, quando a gente sente alguma coisa, a gente precisa lembrar de fechar o olho, respirar fundo 3 vezes e pensar, por que eu estou me sentindo assim? E uma coisa que eu bato muito na tecla com os professores da Casa Thomas Jefferson é a gente tentar primeiro dar o exemplo, né? Isso não significa que a gente precisa chegar em sala de aula sendo o exemplo da perfeição. Eu conheço todas as minhas emoções, eu sei exatamente o que fazer, eu nunca me destempero. Não. A gente pode, inclusive, até certo ponto, desenvolver isso com os alunos, aprender juntos, uma relação mais horizontal. Mas a gente precisa dar o exemplo no sentido de... Poxa, gente, também fiquei frustrada que a gente não conseguiu fazer essa luzinha acender. Vamos respirar fundo e a gente continua a aula que vem? Né? Acho que, inclusive, o exemplo que a gente dá pode ser muito o da vulnerabilidade, né? Bom,
eu não poderia falar de educação socioemocional sem falar das rotinas, porque elas são nossas grandes aliadas. Se a gente entendendo a educação socioemocional como algo transversal e cotidiano, ele precisa ser trabalhado todo santo dia. Não é uma atividade, não é uma disciplina, é algo que você trabalha, não é nenhum momento da aula, é algo que você trabalha o tempo todo. É claro que em alguns momentos você vai focar mais, em outros é algo que está ali, underlined, no que você está fazendo. Mas, então, o que são rotinas? A gente está trabalhando aqui com uma lógica de rotina dentro da cultura de sala de aula da escola. Então, elas vão representar essas práticas compartilhadas por um grupo de como realizar algo. São padrões de comportamento, que podem ser práticas de gerenciamento, instrução, participação, discussão, pensamento, e que eles se tornam esses padrões de comportamento não só do indivíduo, mas também do grupo. Então, é como o exemplo que eu dei. Os alunos eles estão tão acostumados a terem papéis em sala de aula que na hora do projeto eles conseguem desenvolver papéis também. Bom, acho que quando eu falo de rotina, eu acho importante deixar claro, como professora de inglês, a gente está acostumado com aquela rotina do circle time. É importante deixar claro que a rotina ela não é apenas o momento de falar hello, o momento de ir para o lanche e o momento de dizer tchau. A rotina ela acontece em diferentes momentos da sala de aula. Então, tem os famosos hello, goodbye, how are you today, how's the weather? A gente canta a música do alfabeto, a gente faz o calendário. Mas também tem as transições, Quando você quer sair do circle time para lá para fora para fazer uma atividade, quando você vai fazer um game, quando você está propondo uma leitura, e você tem essas transições. Tem o que a gente chama de attention grabbers. Os alunos agora já sabem. Toda vez que eu levanto assim minha mão, é porque eu quero falar. Esse acho que é o attention grabber mais antigo da história educacional, Levantei a mão, quero falar. E tem dois que eu particularmente adoro, que eu acho muito importante, que são o que eu chamo de agreements, os combinados. E admito que lá, quando eu comecei a dar aula, bem novinha, eu fazia as regras. E eu falava para os meus alunos que as regras são essas. E você tem que assinar embaixo do contrato das regras. E com o tempo eu fui percebendo que elas eram vazias para os alunos. E eu comecei a desenvolver os combinados com meus alunos. Então, gente, o que é importante para a nossa aula ser legal, para todo mundo ficar tranquilo? E comecei a trazer dos alunos. E com frequência eu me frustrava um pouco no começo, porque eles traziam da escola regular. Não pode bater na coleguinha, não pode correr, não pode levantar, não pode respirar, não pode fazer nada. E eu comecei a trabalhar com meus alunos uma linguagem mais positiva. Então eles falavam, teacher, não pode bater no coleguinha. Eu não quero saber o que vocês não podem fazer, eu quero saber o que a gente devia fazer. Então, abraço, coleguinha. Não, gente, também não é por aí. Vamos respeitar. E aí eu fui trabalhando com os alunos. Não, então é respeito. Tem que escutar a professora. E eu, gente, mas só a professora que tem que escutar? Aí os alunos, é verdade, não. Listen to everybody. Isso. Então a gente vai transformando aquela linguagem negativa numa linguagem mais positiva. A gente vai começando a horizontalizar as relações nesses combinados. E eles são trabalhados todo dia. Não só no começo da aula, É aquele momento no meio da aula que alguma coisa acontece e você fala, opa, respect everyone. Was disrespectful. A gente está respeitando? E aí você reflete sobre os agreements. É aquele momento que na sala de aula que você fala, gente, tem acontecido um problema na nossa sala de aula. Vamos pensar numa solução e colocar mais um agreement? Aí você adiciona um. E o contrário. No começo do semestre a gente tinha um problema que vocês falavam, vocês gritavam muito, um em cima do outro, mas a gente não tem mais esse problema. Vamos tirar esse agreement aqui do speaking? Então, os alunos eles têm que estar refletindo sobre isso o tempo todo. E a agenda, e por que eu gosto da agenda? Eu sempre deixo muito claro para meus alunos o que a gente vai fazer. Muito claro não, porque eu gosto de manter algum mistério. Então, tem algum mistério, eu não dou muita informação, mas é importante que eles saibam que hoje a gente vai ler um livro, depois a gente vai fazer um book report, depois a gente vai jogar um jogo, aí a gente vai construir alguma coisa. Por quê? Eles se tornam mais responsáveis pelo andar da aula quando eles sabem o que está acontecendo. Inclusive, um dos papéis que eu tenho na minha sala de aula é o Agenda Keeper, que é a pessoa que vai marcando o que a gente já fez e que no final da aula fala, professora, a gente não fez isso e isso.
E ele anota para na aula seguinte levantar, teacher, a aula passada a gente não fez tal e tal coisa, vamos fazer hoje? Né? Então, eles se tornam responsáveis pelo processo de aprendizagem deles e do grupo também. Né? Bom, como eu disse, a rotina ela acontece em diferentes momentos da aula, em diferentes lugares da sala de aula também. E a rotina ela não precisa ser rígida, ela não precisa ser tão repetitiva assim. Ela pode ter bastante variedade, desde o troquei minha Hello Song porque meus alunos cansaram, tanto quanto eles já cansaram, eles não estão mais prestando atenção na rotina. Vou quebrar, vou fazer uma outra atividade, depois eu volto e faço o calendário quando a gente voltar do intervalo. Você tem que ter esse tipo de flexibilidade no seu dia a dia, né? E, bom, mais uma vez, dê o exemplo, demonstre as ações, né? Então, não só no sentido deles verem você fazendo, mas na hora que você está apresentando também. Primeira vez que você vai mostrar um elemento da rotina, você pode literalmente demonstrar, né? E saber que é um processo. Então, a primeira vez que eu for demonstrar que a gente canta a musiquinha do alfabeto, depois tira uma letrinha, que é a letter of the day, você não precisa explicar o que você está fazendo explicitamente. Você pode demonstrar. E com o tempo, os alunos vão introjetando isso. E por que eu defendo, então, né? As rotinas, eu acho que é importante eu dizer aqui o que eu acho importante delas. Elas trazem segurança e conforto na estrutura. Quando a gente está falando de ensino bilíngue, muitas vezes os alunos chegam sem nenhuma língua para a gente. E pode ser bastante assustador. Não só para os pequenos, para os adolescentes também. Você chegar numa sala de aula que é imersiva, que é bilíngue, que o professor só fala inglês, muitas vezes seus colegas já falam inglês e você fala muito pouco ou quase nada. E a rotina ela traz essa segurança, porque são esses padrões de comportamentos esperados. Então, o aluno sabe que na hora que ele falar, que alguém perguntar para ele, how are you today? Ele vai olhar no chart e vai falar, I'm happy, e ele depois vai repetir essa pergunta para outra pessoa. E pode ser que no começo esse aluno fale, I'm happy, porque eu fui na casa da vovó. E tudo bem. E daqui a um mês ele vai conseguir falar, I'm happy because I went to grandma's house. Tudo certo no ensino bilíngue isso. Mas ele sabe o que é esperado dele, ele sabe o que é esperado agora e como que ele pode evoluir, né? E nesse sentido, eu acho que eu não falei isso antes, mas é importante também isso da rotina no ensino bilíngue, né? Ela tem que ser expandida para tornar o aprendizado mais elástico, você citando a Carolina Sanches, que estava aqui de novo. Então, aquela criança que começa respondendo happy, depois ela vai falar I'm happy. Depois ela vai falar I'm happy because eu fui na casa da vovó. I'm happy because eu fui na grandma's house. I'm happy because I went to my grandma's house last weekend. Né? Então, você vai expandindo isso. Por mais que seja algo que você repete, não precisa ser rígido. Aliás, não pode ser rígido, não é fixo. É um uso significativo, né, da segunda língua. Então, a gente, nesse sentido, mais uma vez, não pode ser algo rígido. Não é só cantar a musiquinha do alfabeto porque eu estou cantando a musiquinha do alfabeto. É porque a musiquinha do alfabeto é o momento que a criança fala, opa, a professora vai sortear uma letra do dia e a gente vai falar da letter of the day e da word of the day, que tem a ver com o conteúdo que a gente vai estudar hoje. Então, tem que ter um motivo para a nossa rotina que vai trazer esse uso significativo. E também a conexão. Vamos voltar nesse aluno. Esse aluno que fala muito pouco inglês. E ele não consegue interagir com a professora tão bem no começo e com seus colegas. Você garante que ali na rotina ele vai conseguir ter essa conexão de verdade. Vai perguntar para um amigo como é que ele está, vai ser respondido. Depois vai perguntar para alguém, how's the weather? Vai lá fora, olhar para fora da janela e falar, it's sunny. Então, são esses momentos. E nesse sentido que a gente traz segurança e conforto na estrutura. Você começa a aula baixando o nervosismo do aluno para ele conseguir estar aberto para o aprendizado. Que vai se tornar visível. Não importa a idade, gente, os nossos recursos visuais são muito importantes na rotina, durante a nossa aula no ensino bilíngue, porque a gente precisa realmente que ele seja imersivo, que a gente esteja falando inglês para o aluno entender. Isso é uma das maneiras da gente reduzir a necessidade da língua materna, né? E o aprendizado em si também tem que se tornar visível. O aluno precisa perceber, e é a gente que vai mediar isso, que ele começou, né, voltando ao meu exemplo mais uma vez, que ele começou falando happy, e ele terminou o ano falando I'm happy because I went to my grandma's house. Bom, eles também consolidam Classroom Language, né, que mais uma vez é o uso significativo. Então, aquele aluno que chegou, meu Deus, não sei falar nada, nas primeiras aulas ele consegue pedir para ir no banheiro, ele consegue pedir para beber água, ele consegue o básico ali. E daí ele vai construindo o que mais que ele vai aprender.
Bom, eles vão desenvolvendo autonomia e independência, né? Com o tempo, eles conseguem generalizar as basic interpersonal communication skills, né? Então, eles vão conseguindo generalizar o I am happy para I don't like. And then you go, oh, you didn't like this, why not? E você vai trabalhando, porque eles começam a generalizar aqueles chunks que eles aprendem na rotina, né? E eles se responsabilizam e se tornam protagonistas. Então, eles têm um papel na sala de aula. Eles sabem o que é esperado deles, o que é esperado dos colegas, o que é aceitável e o que não é aceitável, o que é respeitoso e o que não é respeitoso. E dessa maneira a gente vai trabalhando a educação socioemocional com a rotina, né? Então, todo dia você trabalha... E lembrando, não é só essa rotina do começo da aula, é algo que você revisita durante a aula toda. E é claro que, falando de rotina, eu não poderia deixar de falar das rotinas de pensamento, as thinking routines, né? Assim como na rotina a gente está desenvolvendo padrões de comportamento, as thinking routines, elas são hábitos, padrões em relação ao pensar. Então, principalmente para alunos um pouco mais velhos, mas eu já usei várias também com a educação infantil. As rotinas de pensamento foram criadas pelo Project Zero. Esse é um print do site. Entrem depois, Project Zero Thinking Routine Toolbox. Essas Thinking Routines são padrões, né? São maneiras de você organizar seu pensamento, que, como o nome sugere, você faz constantemente na sua sala de aula. Uma das mais básicas, eu faço bastante com meus alunos, é Parts, Purposes and Complexities. São as partes, os propósitos e as complexidades. Então, toda vez que a gente apresenta um objeto para o aluno, a gente convida ele a pensar nas partes desse objeto, para que serve cada parte e como que elas interagem. Com o tempo, o aluno vai introjetando essa maneira de pensar, e toda vez que a gente apresenta um objeto, a gente nem precisa mais trazer o papelzinho e escrever. O aluno já consegue ter esse padrão assim de, olha aqui, ele é feito disso, essa parte serve para isso, e é assim que elas estão interagindo. São várias rotinas, eu dei essa que acho que é a mais famosa, mas inclusive tem várias que trabalham empatia, né? Que trabalham a questão de você escutar diferentes vozes, entender diferentes perspectivas. Você pode analisar sistemas, né? Analisar sentimentos e emoções. E com o tempo você consegue ir desenvolvendo com os alunos não só a educação socioemocional, mas a língua junto a isso. E eu queria finalizar, né, falando que eu acho que é muito importante a gente pensar na educação bilíngue como ensinar a língua não apenas como signo. Então, não é só o aluno saber que sad significa triste e achar que isso é educação emocional. A gente tem que trabalhar o significado e o sentido que as palavras têm para as pessoas e para as crianças e adolescentes e adultos. Então, a gente precisa realmente expandir essa noção de instrução de língua focada na disciplina em inglês e realmente pensar num conceito de educação que seja mais global. E, nesse sentido, ela inclui a educação socioemocional como algo transversal, cotidiano e efetivo. E é isso. Alguém tem algum comentário? Como vocês estão se sentindo? Alguém? Você? Tem para você. Acho que, não sei. Agora eu estou me ouvindo. Então, eu acho muito interessante porque, trabalhando como professor em situação bilíngue, contexto bilíngue, uma das emoções que mais aparecem é frustração. Dos alunos em não entenderem, do professor em não conseguir fazer os alunos engajarem num projeto, ou do projeto ter dado errado. Eu acho que a frustração caminha muito de mão dada com o ensino bilíngue do jeito que está acontecendo, né? Do jeito que a gente está implementando. E ter esse arcabouço teórico para lidar com a emoção em sala de aula é muito útil. E eu acho que todo professor tinha que ter acesso a isso. Mas não é muito conversado, não é muito falado, né? Não se dá essas ferramentas para que a gente consiga navegar e superar, usar a frustração como um degrau para o aprendizado e não como um obstáculo que impede o aprendizado de acontecer, sabe? E eu gostei muito, porque eu estou com várias ideias agora para levar para minha sala de aula. Não sei vocês. Obrigada. Vou até fazer uma reserva de mercado aqui. Eu acho que falta muito nas escolas, em várias escolas, a presença da psicologia escolar, né?
E como realmente mais uma peça no quebra-cabeça, né? A gente tem orientador, coordenador, os professores. E assim, gente, a educação é uma tarefa hercúlea. A gente está falando sobre desenvolver sujeitos que vão mudar o mundo. Assim, desculpa o clichê, mas é verdade. Então, a gente precisa de ter muitas pessoas pensando. Eu acho que a psicologia escolar tinha que estar mais presente. Principalmente, eu vou, assim, vários pontos por que ela tem que estar presente. Mas como professora também, eu vou colocar um ponto que eu acho importante. A tarefa é hercúlea, mas nós professores não somos Hércules. E a gente não vai dar conta sozinho. Então, algo que é muito importante para a gente poder trabalhar a educação socioemocional é a gente ter inteligência emocional também como professores. E muitas vezes a maneira como a gente foi criada, enfim, né, a gente tem aí um clash de gerações sempre, né, falando de educação. É importante a gente ter recursos para a gente também lidar com as nossas emoções, sabe? Não estou dizendo que a gente precisa ser Monja Coen para ser professor, mas a gente precisa ter recursos, né? Ter um lugar que a gente pode desabafar, pensar, trocar uma ideia com um colega, né? A gente ter um psicólogo, um orientador pedagógico para a gente falar, olha, está acontecendo isso na minha sala e eu não sei o que fazer, eu preciso de ajuda. Esse ambiente acolhedor, ele não é só a sala de aula, né? Ele tem que ser a escola como um todo. Então, assim, para a gente também poder... E sem querer cair no clichê do todo mundo precisa de terapia. Eu, pessoalmente, adoro fazer terapia. Mas a gente também tem que ter recursos institucionais para a gente lidar com essas dificuldades. E a gente ter coerência, né? Porque a gente está propondo isso para a sala de aula, mas a gente precisa disso para a gente também. É isso. Muito, muito obrigada. Esses são os contatos do TBS, Thomas Bilingue for Schools, e também o meu contato, helenag@thomas.org.br. Adoraria trocar uma ideia com todos, se vocês quiserem. Estou sempre disponível e obrigada por terem me escutado.